Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de redação. Pessoal, na aula de hoje a gente vai continuar então vendo o gênero, né, que é a primeira página de um jornal. Nós vamos iniciar na página 29. Nós temos ali a proposta 6, intitulada A Primeira Página, o Mapa da Zona Ótica. A trajetória de leitura tem como zona ótica primária a entrada do olhar pelo alto à esquerda. Pereira Júnior, 2006, página 104. Você sabia? Aí vocês vão comigo ali do ladinho. Ó. O mapa da zona ótica é uma convenção que tem origem na influência da pintura renascentista. As pinturas desse período teriam uma espécie de entrada pelo alto, pelo canto esquerdo da obra. Após essa entrada, o artista criaria artifícios para conduzir o olhar do observador a diversos pontos do quadro. Uma espécie de roteiro para que não se perdesse ao olhar as obras imensas que cobriam paredes inteiras. E aí a gente tem a reprodução de um quadro que se intitula Jesus aos 12 anos em meio aos doutores. O quadro é de 1506 e é do pintor alemão Albrecht Dürer. Eu acho que é assim que é a pronúncia. Ali onde está escrito Madrid Collection Thyssen-Bornemisza, não sei, Bornemisza, é o museu onde está localizada essa obra, tá? Né? Nesse momento agora, se encontra nesse museu, então, na Espanha. E aí, eu coloquei a obra aqui do lado, como vocês podem observar, maior, para que a gente pudesse fazer, então, essa análise e entender essa questão do mapa da zona ótica, ou seja, para onde os nossos olhos acabam sendo atraídos. Aqui a gente ainda tem no material de vocês a seguinte explicação. Nessa obra de Dürer, as mãos estão no centro da composição. As mãos dos demais personagens também orientam a observação da cena. Note que ao observar a cena, seu olhar traça uma diagonal esquerda-direita, fazendo uma varredura e detendo-se nas pistas deixadas pelo artista. Quando ele diz pista, eu fiquei intrigada. Como assim pistas? Aí eu fui atrás da obra, então, num tamanho, né, maior, mais nítido, para que a gente pudesse identificar essas pistas, né? Primeiro, só para a gente, assim, ter uma ideia, eu pesquisei e vi que o Albrecht Dürer, ele era um homem muito religioso, então por isso ali dele estar retratando, como o próprio nome diz, né? Ali o Jesus entre os doutores, que representa uma passagem bíblica. Então, dessa presença ali de Jesus Cristo, então, aos seus 12 anos, em meio ali aos sábios em Jerusalém, tá? Nesse momento, ele tinha se perdido dos pais e encontrou esses sábios. E vários outros pintores retrataram esse momento, tanto que quando vocês digitam no Google esse nome do quadro, vai aparecer um monte de obra. Demorou até que eu conseguisse encontrar. Só quando eu digitei o nome do pintor mesmo, do Albrecht Dürer, é que aí apareceu essa obra nesse tamanho. E aí o que a gente vê? Então, se são sábios ali, né, já que são doutores, quando a gente observa a palavra doutores, claro que aqui no nosso país a gente tem não só no nosso país, né, no mundo, a gente acaba associando doutor a médico, principalmente médico, né, e advogados também acabam sendo chamados assim. Mas doutor é aquilo que vocês já devem ter ouvido falar, é quem faz doutorado. E muitas vezes quem faz doutorado e é realmente doutor não é chamado assim. Então, muitas vezes professores que são doutores não são chamados como doutores. Mas quando a gente pensa em doutores, a gente pensa nessa questão de ser sábio. Não que ser médico não é ser sábio ou ser advogado, claro que não. Justamente tem essa associação porque são profissões que exigem, né, muito, tanto para você ingressar na faculdade quanto
para exercer a profissão. Então, quando a gente pensa na palavra doutor, a gente pensa nessa questão de ser muito sábio. Então, ali a gente vê o menino Jesus em meio a esses sábios, só que observem as expressões. No material de vocês, não dá para notar tantas. Eu, pelo menos, não tinha notado que eles estavam, pelo menos uns 2 ou 3 ali, uns 3 mais ou menos, estão com uma expressão bem assim, raivosa, né? Talvez o quê? Não sei se Jesus fosse muito questionador, talvez Jesus muito inteligente, e aí um menino de 12 anos, em meio a esses velhos sábios, né? Porque todos parecem serem, né, velhos, talvez tenha irritado a presença dele ali. Talvez, né? A gente vê bem num formato de caricatura. E por que que fala ali que os nossos olhos acabam focando da esquerda para a direita? Porque a gente vê ali, então, se no centro tem mãos, a gente vai provavelmente acompanhar onde tem mãos. E as mãos estão localizadas em evidência para a esquerda. Especialmente um ali que tem um livro bem grande e ele está abrindo aquele livro ali. E aí exige muito também da gente. A gente teria que pesquisar para entender as pistas que foram deixadas. Isso é legal de fazer, eu adoro fazer isso, eu sou muito curiosa. Mas para entender o porquê que esses personagens foram colocados desta forma e a quem o Albrecht Dürer estava fazendo referência. Então, essas pistas que foram deixadas, essas mãos ali, tudo tem uma simbologia. Mas, por hora, o que interessa para a gente aqui é observar mesmo essa questão de que, querendo ou não, justamente pelo elemento central serem ali as mãos, o que acontece? Os nossos olhos, a nossa visão tende a ir para o lugar onde há concentração de mais mãos. Então, isso a gente vai notar primeiro para o lado esquerdo, conforme foi colocado no material de vocês. E aí, para eu não me estender muito, a gente tem ali, observe a reprodução da primeira página do jornal Folha de São Paulo, de 25 de julho de 2018, mostrando a um grupo de colegas por onde seus olhos de leitor passaram espontaneamente. A gente não pode fazer esse trabalho, mas não tá por acaso colocado esse quadro aqui e essa capa do jornal, né, gente? Por quê? O que a gente tem ali? A gente tem uma foto que, querendo ou não, acaba chamando a nossa atenção. Seja a foto maior, que é a do centro ali num combate, né, um incêndio, se eu não me engano, na Grécia, isso mesmo, incêndios florestais deixam pelo menos 74 mortos na Grécia. Essa imagem bem impactante. E a gente tem a imagem de uma moça toda sorridente ali. Quando a gente vai ver lá o título, né, a manchete, diz o seguinte: estudante brasileira é morta a tiros na Nicarágua. E acaba sendo esse contraste, né? Você vê uma pessoa, né, feliz ali que acabou, infelizmente, falecendo, e uma brasileira morta em outro país, né? Então, querendo ou não, os nossos olhos acabam tendendo para essas imagens que estão, né, do centro para a esquerda. E depois que a gente vai para a direita, que tem ali bem grande também, né, a informação das campanhas presidenciais, no caso lá falando que custarão 60% de Dilma em 2014. Mas aí, gente, é o olhar de cada um. Eu digo a tendência que nós temos e a comparação que foi feita no material de vocês. Que é o quê? A gente olhar no centro e aquela imagem do centro nos conduzir para a direita ou para a esquerda. E a tendência é que seja para a esquerda. A tendência, mas não quer dizer que sempre será assim. Como eu expliquei, a tendência é que seja assim. Não quer dizer que vá necessariamente acontecer dessa forma. Cada um vai olhar, gente, de um jeito, algo vai chamar a atenção de um, vai chamar a atenção de outro, é normal. O exercício da página 30, o primeiro, pede para vocês usarem um lápis ou uma caneta colorida para traçar o percurso que foi feito espontaneamente pelos olhos de vocês para definir as zonas óticas na imagem da capa do jornal Folha de São Paulo, de 25 de julho de 2018. Então, estou pedindo para vocês colocarem lá, demarcarem o que vocês olharam primeiro, o que vocês olharam depois, assim que se deram conta de estar diante ali, de tomar conhecimento da capa, tá? Depois, pode fazer no
material de vocês mesmo. Ou se quiserem fazer no caderno de redação, só escrevam lá depois que vocês fizeram lá, tá? Depois lá. Imagine a primeira página do jornal Folha de São Paulo dividida em quadrantes de diagramação, que são esses que estão aqui do ladinho. Estão observando aí, né? Nós temos ali onde provavelmente está o título do jornal, depois daí dobra, daí o pé de página, que, por exemplo, quando a gente pega o jornal, o físico, o impresso, o que acontece? A gente acaba dobrando ele no meio porque ele costuma ser bem grande. Acredito que vocês já viram um jornal. Ele é bem grande. Então, por isso que ele acaba sendo dobrado. Hoje eu tô gaguejando demais. Nossa vida. Tá. Esses quadrantes teriam valores diferentes de acordo com o Colaro, 1996. Observe a imagem ao lado para fazer deduções sobre algumas das características dos quadrantes. Primeira dedução, ou seja, primeira coisa que vocês imaginam, tá? Observando lá essa imagem que está ali do ladinho. Considerando o diagrama, a imagem, qual é a metade mais importante da página de um jornal? E aí vocês têm que lembrar tanto da capa da Folha de São Paulo, lembrar não, né, gente? Só olhar no material de vocês. Essa que a gente acabou de ver, da página 29, e tem a outra que a gente viu na outra aula, que é do estado de São Paulo, que a gente tem lá do Neymar, que tá na capa, o Brasil cai na real, que tá lá na página 24. Então, assim, considerando o diagrama e imagem, qual é a metade mais importante da página de um jornal? Se eu vou dobrar ele no meio, gente, qual que vai ficar, por exemplo, numa banca que eu vou colocar lá o jornal, qual que vai ficar em evidência? A parte de cima, a parte superior ou a parte inferior, a parte de baixo? É isso que vocês vão ter que imaginar. Observando a reprodução da Folha de São Paulo, que é essa que a gente acabou de ver da página 29, que partes são mais visíveis e o que elas apresentam? E aí vocês vão ter que detalhar cada elemento que vocês observaram nessa capa do jornal Folha de São Paulo, tá? Nessa página do jornal Folha de São Paulo. Então, vocês vão ter que observar tudo que está lá presente, tá? Anotar lá se tem foto, quais chamadas, ok? Depois lá. O centro da primeira página costuma concentrar a atenção do leitor. Como se trata de uma região muito importante, os jornais raramente ocupam esse espaço com uma matéria específica, porque isso faria o olhar do leitor convergir para um único ponto da página, com prejuízo das demais notícias. Então, aqui coloca que se eu opto no meu jornal por colocar uma imagem bem grande sobre um determinado assunto, a tendência é que o leitor não vá se ater ao restante das matérias que estarão no meu jornal, tá? Isso que é colocado aqui. Porém, diz que raramente acontece disso ser feito. Geralmente, eles colocam outras imagens para chamar a atenção, para ficar bem dividido ali e tal, tá? Aí, tendo como base essa informação, diz o seguinte: a primeira página da Folha de São Paulo, que é essa da página 29, confirma a afirmação anterior sobre a região da página que mais costuma chamar a atenção do leitor? Justifique sua resposta. Ou seja, vocês vão ter que observar lá se tem uma imagem bem grande no centro da página que esteja chamando a atenção para essa notícia. E se eles optaram por isso, por que provavelmente eles optaram por isso? É isso que vocês vão ter que fazer. Se não, não tem, realmente confirma o que eles colocaram ali, que é raro isso acontecer, porque na capa do jornal Folha de São Paulo, tá na primeira página, perdão, do jornal Folha de São Paulo, está tá? É isso que vocês vão ter que observar. Depois lá, imagine uma linha vertical dividindo simetricamente a primeira página em duas partes. Qual é a função dessa linha imaginária? E aqui vocês vão ter que pensar em quem produz a capa de um jornal, a primeira página de um jornal, tá? Então, o profissional que é responsável por isso, porque a gente sabe que, cada um tem uma função. É igual a gente em sala vai fazer uma atividade,
Um é bom em fazer isso, o outro é bom em fazer aquilo, o outro é bom em... Lembra quando a gente foi fazer, acho que cartaz, que cada um... a gente foi fazer um cartaz referente a uma entrevista. Daí já começou na entrevista, quem era bom para perguntar, quem era bom para elaborar as perguntas, quem era bom para transcrever, quem era bom para depois fazer os desenhos, quem era bom para recortar, quem era bom para colar. Tudo isso, gente, cada um tem uma função. Parece boba a comparação, mas não é boba, não. Porque toda vez que a gente faz uma atividade, a gente, e principalmente em grupo, a gente divide as tarefas, não só para não sobrecarregar uma pessoa, mas porque cada um vai desenvolver melhor uma determinada atividade, tá? Então, vocês vão ter que observar por que, então, qual que seria essa função dessa linha imaginária? Em que ela ajudaria essa pessoa que é responsável por organizar a primeira página de um jornal? Só para título de curiosidade, para ajudar vocês na próxima atividade que vocês farão, eu trouxe aqui de um site aqui chamado Portfólio da Vanessa, do gênero Notícia, em que ela traz essa análise de quais elementos tem que estar presente numa primeira página de jornal. Então, primeiro, cabeçalho, tá? Que, tá escrito lá. Local da publicação, data, ano, número, endereço, preço, editor responsável, tá? O logotipo do jornal, então qual que é o nome desse jornal, tá bom? Depois, veja lá, manchete principal. Depois, chamada principal, que é o que vem logo depois ali da manchete. Vejam que uma informação ou outra, uma complementa a outra, tá? Aqui é bom que vai destacando o que faltou em um, aí coloca no outro ali. Depois lá, título da notícia ou outras chamadas também, né? Porque a gente vai ter várias chamadas, tá? Ao longo da primeira página, porque ali é um resumão do que você vai encontrar dentro, né? Quando você abrir o jornal, quando você folhear o jornal. Vejam que daí a gente tem o quê? Imagem, ou melhor dizendo aqui, né, como é colocado, fotos, né? E sempre colocar o quê? Quem é o autor da foto? De onde foi retirada aquela foto, tá? A legenda da foto não é necessariamente obrigatória, tá? Mas geralmente aparece para a pessoa entender o porquê que aquela foto foi colocada ali. Não foi assim, porque eu quero colocar. Tem um motivo para ela estar ali. Ela está ilustrando alguma coisa. O que ela está ilustrando? Aí precisa colocar, né? E o crédito, já falei, a foto, legenda da foto, basicamente é isso, gente. As chamadas, né, tem a chamada principal, daí tem as chamadas secundárias, tá? E vejam a disposição. Em ambas aqui a gente tem o predomínio o quê? Justamente das informações do lado esquerdo, né? As informações não, desculpa. As imagens do lado esquerdo, que é onde chama a atenção, né, dos nossos olhos. Aí que a gente olha dali, a gente vai para as outras informações que estão presentes ao longo da capa. Conforme eu disse, eu coloquei ali aqueles exemplos para ajudar, vocês a fazerem aqui na página 31 o exercício 5. Tá falando em grupo, mas não tem como a gente fazer em grupo, gente. Então, cada um vai fazer o seu, tá? Geralmente, também, quando a gente está em sala, eu peço para vocês fazerem no máximo em duplas, mas geralmente eu prefiro que façam sozinhos mesmo, para todos terem essa experiência de produzir, tá? Então, vocês vão criar a primeira página de um jornal. Para tanto, observem os elementos que a compõem. Utilizem o espaço abaixo para projetar a sua primeira página, tá? Beleza. Do lado está escrito: refletir sobre o projeto gráfico da primeira página de um jornal, que, como vocês viram, quando você vai produzir uma primeira página, você tem que levar em consideração muitas coisas, principalmente aquilo que você quer dar destaque, né, no seu jornal. Se é uma notícia em específico, se são várias notícias, como que vai ser feito isso, em que ordem que vai ser feito isso, tá? Aí as dicas. Releiam as primeiras páginas dos jornais apresentados, e aí inclui essas duas que eu coloquei, e vocês podem também, né, pesquisar outras, conforme está dizendo ali no número 2. Outras primeiras páginas de jornais diferentes, para vocês verem quais elementos estão lá.
Projetem a primeira página de seu jornal observando o destaque que querem dar a um ou a outro elemento. Acabei de falar isso, né? Criem legendas, títulos e os outros elementos que compõem a primeira página de um jornal, que eu acabei de colocar ali para vocês também quais são esses elementos. Discutam o produto final antes de concluir o trabalho. Então, assim, fez aqui, achou que não ficou legal, dá para acrescentar mais coisa, quer fazer numa folha sulfite ou no caderno mesmo de redação, façam, mas aí é a versão final de vocês. Agora, se você achou que fez aqui, mesmo apagando e tal, mas ficou legal depois que pintou, porque tem que deixar como se fosse mesmo, né, gente, uma primeira página de um jornal. Imaginar que eu vou chegar para pegar, para corrigir, é como se eu estivesse comprando esse jornal. Então, ele tem que estar bem atrativo para chamar mesmo o meu interesse. E aí vocês podem, gente, fazer sobre assuntos dos quais vocês gostam, mas também pensando na atualidade. A gente não pode deixar de lado o que está acontecendo, né, no nosso país. Mas, por exemplo, gosta de games, gosta de futebol, gosta de basquete, gosta de série, gosta de filme, gosta de livro, enfim. Pode colocar isso na sua primeira página, tá? Não sei se como destaque, porque aí vai depender de qual que é a temática do seu jornal, mas deem um nome legal para o jornal de vocês, de preferência um que não exista, tá? E coloquem todas essas informações. Lembrem, então, que tem que ter imagem. Pode fazer uma propaganda. A gente viu lá se eu não me engano, do Neymar, tinha uma propaganda. Aqui anteriormente também, acho que tinha uma propaganda. Então, pode colocar, pode brincar com isso também. Mas lembrem-se desses elementos que são necessários. Então, o título do jornal, que valor que é esse jornal, que data que está sendo publicado esse jornal. Tá? Essas informações são importantes. Aí, qual que é a manchete? Então, manchete é o título da matéria. Qual que é o título daquela matéria? Trazer um resuminho daquela matéria. Lembra? Faz primeiro lá o título, depois ele faz um resuminho. O que você vai encontrar lendo essa matéria quando folhear o jornal? Pense em tudo isso para daí produzir essa primeira página de jornal de vocês. Bom, gente, é isso. Nossa aula fica por aqui. Se vocês tiverem dúvida na hora da interpretação ou da produção textual, já sabem que é só entrar em contato comigo, tá bom? Ou então, se não entenderam alguma explicação, enfim, fiquem à vontade para me procurarem e tirarem as dúvidas. E estou bem ansiosa para ver como que ficarão as primeiras páginas dos jornais de vocês. Nos encontramos na próxima semana, pessoal. Tchauzinho e até lá!